Conheça um pouco da história de Monsenhor Manuel Diomedes de Carvalho. Hoje contaremos um pouco desses 63 anos de sacerdócio e 92 anos de idade. Hoje aqui na TV da gente. Tu te abeiraste da praia. Estamos aqui com o Monsenhor Manuel Diomedes de Carvalho para contar um pouco da sua trajetória de fé, um pouco da sua trajetória de vida. Monsenhor, me fale um pouco de como foi a sua entrada no seminário. Eu era coroinha em Pereiro. E já antes de ser coroinha, tinha assim no pensamento de ser padre. E o padre de Pereiro, que depois foi bispo Dom III, me enviou para o seminário Seráfico de São Francisco em Canindé. Aí em Canindé eu passei 4 anos, de 1942 a 1945. Em 1946 eu fui transferido para o seminário arquidiocesano de Fortaleza. Passei de 46, no 3º ano ginasial, fiz o ginasial, hoje o médio, a filosofia, 2 anos, e teologia, 4 anos. E fui ordenado em Limoeiro do Norte, na festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro de 1955. Essa foi a caminhada dos meus estudos e ordenação. Então já foram 63 anos de ordenação. E essa trajetória, após o senhor ser ordenado padre, qual foi a sua caminhada de fé até chegar aqui à cidade de Quixeré? Antes de dizer a minha trajetória, eu quero lembrar que eu celebrei minha primeira missa na minha cidade natal, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, 12 de dezembro. Em janeiro eu fui nomeado para ser coadjutor de Dom Mauro Ramalho. Naquele tempo era padre Mauro, na diocese de Aracati. Passei 2 anos como coadjutor em Aracati. Fui transferido para a paróquia de Iracema e passei 6 anos em Iracema. Em seguida, fui transferido para o seminário de Limoeiro do Norte para ser diretor espiritual. Isso em fevereiro. E em novembro de 64, eu fui nomeado pároco de Limoeiro e passei 8 anos como pároco de Limoeiro. Fiz um intervalo, fui fazer um curso de formação. A gente só pode até agora começar pela formação, porque houve esse intervalo. Em 1974, eu fui para Medellín, na Colômbia, fazer um curso de pastoral social, onde fiquei 9 meses. Ao voltar, assumi a paróquia de Icapuí. Nesse intervalo da paróquia de Icapuí, ao mesmo tempo, eu fui coordenador da equipe de padres de Aracati, onde pela segunda vez passei 3 anos.
Também, durante o meu paroquiato em Capuí, eu curei a paróquia de Jaguaretama. Naquele tempo, sem estradas, né? Ia por Jaguaribe, de Capuí a Jaguaribe de jipe, estrada de terra, e de Jaguaribe para Jaguaretama, 50 quilômetros. Não era nem estrada assim de terra direito. E passei 3 anos em Jaguaretama. Nessa temporada de Jaguaretama eu celebrei os 200 anos da paróquia de Jaguaretama. Fiquei em Capuí até 86. Em 87 e 88, a parte de 89, voltei para Aracati para ajudar o padre Zé Salles, mas assumindo a região do Fortim, que hoje é paróquia. Em Fortim passei 2 anos e meio. Com a morte de Monsenhor Oliveira, eu me ofereci para vir para Quixeré. Um pouco assim receoso, por causa da liderança de Monsenhor e também da espiritualidade dele, que era do Vaticano I. E eu vinha com o Vaticano II. É tanto que eu disse assim na missa assim, se vocês me compararem com o Monsenhor Oliveira, eu vou embora no outro dia. Porque são 2 formações bem diferentes. Mas encontrei uma base muito firme de espiritualidade que me ajudou aqui no trabalho de pastoral em Quixeré. Passei 18 anos como pároco e 2 anos ajudando ao padre Alessandro. E como eu tenho uma casinha na praia de Capuí, resolvi, já que o clima de lá é melhor, eu resolvi ir morar em Capuí. Então essa foi a trajetória paroquial que eu fiz durante esses anos. Quanto à questão da formação, que já que nós falamos, o seminário não tinha, não era, o estudo do seminário não era reconhecido pelo MEC. Então eu fiz 2 meses no Piauí, na Faculdade de Filosofia da Igreja do Piauí, para revalidar meus estudos de filosofia. E fiquei com o registro de professor de Sociologia, Psicologia e Filosofia. Ainda na formação, passei 2 meses em Porto Alegre, num curso de animação missionária. Passei 1 mês em Salvador, fazendo um curso de catequese. E 2 meses em Petrópolis, fazendo um curso de revitalização. E, como a nossa formação é permanente, na Diocese todos os anos, a gente conhece, há um momento de estudos para os padres e leigos engajados na igreja. Esse foi meu caminho de formação. Monsenhor Diomedes veio de família numerosa, foram 16 irmãos. Me conte um pouco para os nossos ouvintes. É interessante. Meu pai casou-se com a minha mãe, que já falei quem era. E no começo não aparecia família. Ele adotou uma menina. Depois de 5 anos apareceu Manuel Diomedes. Depois de 5 anos de casado. Aí o segundo filho morreu. E houve mais 4. E minha mãe morreu com 36 anos de idade de aborto. Em 42, meu pai casou-se com Dona Elcina, que tem
teve 11 filhos, 8 homens e 3 mulheres. Todos se mudaram para São Paulo. Alguns já voltaram para o Ceará, uns 3. Tem 2 nos Estados Unidos. E as outras em São Paulo, espalhadas pelo São Paulo, estado de São Paulo. Todos se esforçaram para vencer. Meu pai foi vereador 6 vezes em Pereira, naquele tempo que não tinha salário, né, para vereador. Meu irmão, o 6º filho, 5º filho de Elcina, José Irineu de Carvalho, foi prefeito de Pereira 3 vezes, prefeito da Prece 2 ou 3 vezes. Então, é uma família assim, bastante ativa. Tem uma irmã que é religiosa, está com 86 anos e mora em Campinas. Então, um resumo aí da minha família, porque são 16 filhos espalhados pelo mundo inteiro. Tem uma que vive só no avião, que ela tem uma agência de passagem e passa a vida no avião, de país em país, conhece quase o mundo todo. Aqui em Quixeré, o senhor teve uma caminhada de 18 anos e, claro, muitas realizações. Conte um pouquinho para a gente. Como eu falei, quando eu cheguei aqui, havia a capela de Flores, Tomé e Lagoinha e Santa Terezinha. Santa Terezinha eles celebravam uma vez por ano. A minha prática, já desde Limoeiro, é celebrar nas comunidades. Ou não tem capela, eu celebrava, ou não tinha capela, eu celebrava ou num colégio, numa escola, ou então em frente às casas. E ao chegar aqui em Quixeré, eu já trazia essa prática de Limoeiro, e Capuí, Jaguaretama, de celebrar nas comunidades. Eu me lancei às comunidades, celebrando, assim como eu falei. E aos poucos foram aparecendo as capelas. Foram construídas durante o meu paroquiato 15 capelas na zona rural, a capela do cemitério e 3 escolas foram transformadas em salão comunitário. Mas mesmo assim, em alguns lugares eu ainda celebrava em frente às casas. Então, quanto à celebração, foi isso. Agora, as pastorais. As pastorais, eu também já trazia a prática de Limoeiro e Quixeré. Primeiramente, eu quero valorizar a juventude, os encontros com os jovens. Eu penso que no meu paroquiato, desde Iracema, que era no Vaticano I, e era tudo em latim naquele tempo, e o padre de batina. Então, desde Iracema até chegar aqui, eu penso que 70% das atividades paroquiais foram feitas pelos jovens, em todas as cidades onde eu passei. Por isso eu queria prestar uma homenagem aos jovens. A igreja não só a igreja, mas a sociedade também diz que o futuro depende do jovem. O futuro da igreja depende dos jovens. Por isso a gente fica triste quando vai celebrar e não vê os jovens ou crianças, porque o futuro da igreja vai passar. Se eles não têm formação, então é preciso investir nos jovens. Diocese, paróquia, igreja de modo geral, porque eles têm uma força transformadora muito grande.
e também a energia por motivo da sua idade, né? A gente deve contar com o jovem. Então, outra pastoral muito importante, e assim também para animação, foram os corais. Em quase todas as comunidades. E os corais da maioria das comunidades não pedem para um coral nenhum do mundo inteiro. Eu quero fazer aqui, sem desfazer os outros, prestar homenagem aos corais a partir dos corais de Lagoinha, porque são as vozes maravilhosas, bonitas. E aí também é Boqueirão, aqui na cidade, Vila Nova, Cercado do Meio, todos são corais que não perdem para outros de jeito nenhum. Aí também temos as pastorais também da preparação do batismo, preparação da crisma, preparação do casamento. Criamos aqui o ECC, animação dos casamentos, encontro de casais com Cristo. E fizemos também o dízimo, que é uma novidade. Essas pastorais que eu falei e o dízimo, eu fui pioneiro na diocese quando estava em Limoeiro do Norte. E o dízimo hoje é uma força muito grande assim nas finanças da paróquia, né? E da diocese também. É tanto que eu fui convidado muitas vezes, eu, Joãozinho e outros ali, para ir para alguma paróquia para implantar o dízimo. E também há muitas outras pastorais. Agora, ainda tem as pastorais, vamos dizer, no sentido eclesiástico. Mas eu queria passar um pouco para as pastorais sociais aqui em Quixeré. Em cada lugar, de acordo com a necessidade do lugar, eu procurava realizar a pastoral social. Onde foi mais forte foi em Capuí. Porque Icapuí, naquele tempo, era distrito de Aracati, comunicação muito difícil, areia, sem estrada. A estrada era a praia, dependia das marés. Então lá era muito carente, em todos os sentidos. Mas aqui em Quixeré, as pastorais foram mais assim, assistenciais. Por exemplo, o Pão de Santo Antônio já existia, os vicentinos também que prestam assim uma assistência aos doentes também já existia. Mas houve uma coisa assim muito interessante, que no momento, naquele tempo que a serra estava em abundância de frutas, eu trazia lá da Del Monte, melão, João Teixeira, bananas. Enchia minha caminhonete toda semana e distribuía na Nova Morada, nas casas populares, o Pão de Santo Antônio, para os presos e a polícia. Foi também como assistência aos pobres, uma pequena parte do terreno que a gente tinha lá no Boqueirão, eu doei 10 terrenos para pessoas pobres construir a sua casa, para ter a sua casa. E aqui em Quixeré, sim, outras realizações mais estruturais em Quixeré. Reforma da igreja,
Reforma da casa do Monsenhor, um centro de catequese, muito simples. Reforma da casa paroquial e construir 6 casas, que é esse condomínio aqui, foi eu que construí, 6 casas e 2 prédios comerciais, tudo para alugar, para ajudar nas finanças da paróquia. Então, resumindo, deve ter existido mais alguma coisa, se for espremer, né? Mas resumindo, é isso aí, o principal. E, Monsenhor, sobre as dificuldades da época, as dificuldades de hoje, como é que o senhor está vendo do passado e do presente? No passado, a igreja era mais espiritualista. Existiam as associações. E as associações estavam sempre presentes. Principalmente aqui em Quixeré, as associações foram muito fortes. Como o senhor Oliveira, porque ele investiu muito nas associações. Também em Aracati, em todo canto, eram as associações. Era Apostolado da Oração, Filha de Maria, Congregário Mariano, Irmão dos Santíssimos e muitas outras em algum lugar. Aracati tinha 13 associações. Então, depois naquele tempo também, que não havia ainda a modernidade, as igrejas no domingo eram cheias. E a família. Era comum encontrar na estrada o pai, a mãe e os filhos indo aos domingos para a igreja. Isso foi mudando aos poucos. Mas a gente não tem muito a lamentar. É um desafio. Nós somos desafiados. Mas não para lamentar. Porque embora a gente não tenha assim um número crescente como era naquele tempo, mas hoje temos um grupo engajado. Naquele tempo o padre fazia tudo. Não havia celebrações, Dia do Senhor, círculos bíblicos. Hoje o padre é um coordenador. Não é mais o realizador de tudo. A vida da igreja não está toda nas mãos do padre. Ai dos padres se não fossem os leigos. E também, principalmente as mulheres. Não sei porque os homens se sentem um pouco, não sei, assim, afastados de se aproximar um pouco mais. Mas que as mulheres são meio 80% ou mais. Mas onde tem homem trabalhando na igreja, geralmente é um jovem. Mas a igreja deve muito à animação pastoral dessas pessoas. Dos leigos. Ai dos padres se não fossem os leigos. Agora, o que a igreja tem que fazer mais hoje é sair um pouco da sacristia ou da matriz, diminuir as atividades na matriz até as atividades burocráticas e partir para as periferias. É lá onde está o povão, como Jesus fez. Lá está o povão, lá estão os afastados, os indiferentes, as igrejas evangélicas tomando conta de tudo. Como eles não são assistidos, nunca recebem a visita do padre, recebem a visita do pastor, dos missionários da igreja. Então, eles se deixam levar. Depois também pelo modo que eles têm de convencer. Porque a gente não deve convencer, a gente deve fazer que a pessoa descubra o seu caminho.
mas não insistir para convencer. A pessoa tem que fazer a escolha. Ela tem a liberdade religiosa para fazer a sua escolha. Agora, uma coisa boa. Antigamente havia uma diferença, assim, uma divisão muito grande entre a Igreja Católica e outras igrejas evangélicas, até ortodoxas. Hoje já está havendo uma aproximação, o ecumenismo, quer dizer, que junta as igrejas, está muito forte. O Papa está dando vamos dizer, uma injeção muito grande, visitando países que não são, aqui a maioria não, que tem minoria católica, encontrando-se com os líderes dessas religiões. Então estamos no caminho de que haja um só rebanho e um só pastor, como pede Jesus. Monsenhor Diomedes, qual mensagem o senhor deixa para os quixerenses, para a juventude, para o nosso povo? Como eu disse, hoje, para ser cristão não está fácil. Para ser católico é fácil, porque é só batizar. Cristão é aquele que segue a prática de Jesus. E Jesus diz, quem quer me seguir, tome a sua cruz. O cristão é aquele que assume, vamos dizer, para valer, para valer a prática de Jesus, que é a transformação do mundo. Os leigos, às vezes, talvez não têm consciência que o trabalho principal dele é no mundo, não é na igreja. Para muita gente é uma novidade isso. Que o leigo tem que se preocupar primeiro com a sociedade, com a realidade da sociedade, no local que ele vive. Vamos dizer, a questão das políticas públicas. Mas também como membro da igreja, como ele constrói a igreja, ele também tem o direito, todo direito tem um dever, né? Corresponde ao dever. Ele tem o direito e o dever de participar também das pastorais da igreja, da ação da igreja. Então, onde é que a gente vai encontrar força? Onde é que o povo de Quixeré vai encontrar forças? Principalmente a juventude, na palavra de Deus. Daí a importância dos círculos bíblicos. É muito importante que aconteçam os círculos bíblicos, porque aí a comunidade, à luz do Evangelho, discute os problemas da sua localidade. Aí o ciclo bíblico serve para jovem, serve para criança, para adulto e para idoso. Então a mensagem é essa: a palavra de Deus e a Eucaristia que nos alimenta na fé. Como disse os irmãos de Emaús, a palavra de Deus esquenta o coração da gente, anima. E a Eucaristia abre os olhos para enxergar Jesus no irmão necessitado, pobre, miserável, excluído e tantos adjetivos aí que a gente podia dizer. Infelizmente, o que acontece no mundo moderno, mundo de consumismo, todo mundo pensa em acumular. O dinheiro é o Deus do mundo hoje, é o dinheiro. As pessoas se formam para ganhar dinheiro, porque, vamos dizer, o médico tem uma missão, também uma profissão. Mas se ele for só pela profissão, ele vai ser um mau médico. Os pais escolhem o quê? As faculdades que
propicia um curso que dá mais dinheiro, não olhando o bem que vai fazer ao povo, à comunidade. O mundo de hoje e ainda oferece muitas outras coisas, né? Muito. É divertimento. Ninguém diz hoje um bom domingo, diz um bom fim de semana. Ninguém diz um bom domingo. É um bom fim de semana. E todo mundo está doido que o fim de semana tenha vizinho um feriado. Então é passear, brincar. E isso é bom. Mas não pode deixar o outro lado. Tudo isso é muito bom. Jesus, o reino de Deus é um reino de alegria. A gente tem um pensamento que o cristão deve ser até assim, um aspecto triste, sei lá, assim, mas não. O reino de Deus é de amor e de alegria. A gente deve brincar, é preciso, o corpo da gente pede lazer, mas não podemos descuidar que temos uma outra dimensão espiritual que a gente deve alimentar. Então a mensagem que eu deixo é essa. Pois, Monsenhor, a gente só tem a agradecer em nome da TV da gente, em nome da comunidade de Quixeré, né? Nosso muito obrigado. E para mim foi também uma alegria muito grande, uma oportunidade. Foi um resumo apenas da minha trajetória de padre, de 63 anos. E como todo mundo sabe, nesses 4 últimos anos eu tenho lutado pela minha saúde. Um CA que é repetitivo. Eu fui operado 6 vezes no CA. Uma cirurgia de vesícula com 1 litro de pus, o médico nunca tinha visto 1 litro de pus. Depois marca-passo, virose e outras coisas assim. Mas de Pereiro a Icapuí, em outros lugares, eu tenho gente rezando por mim. E Deus tem me feito muito forte. Eu também dedico essa minha resistência a tantas coisas, porque desde menino eu tive uma vida muito ativa. Tanto no meu sítio onde eu nasci, trabalhando como todo mundo trabalha com o pai, na enxada, carregando água, carregando lenha, andando a cavalo para aqui, para acolá. Depois, como padre, passei 8 anos andando a cavalo na paróquia. 8 anos andando a cavalo. E as minhas atividades assim de pastorais, de estar na comunidade, andando e tudo isso, me dá muita resistência. Ontem à noite celebrei na comunidade de Tabuleiro Alto. Então, para mim foi uma alegria também muito grande. Desculpe, assim, às vezes as expressões que demoram um pouco. Isso é natural, né, de toda entrevista. E um abraço para todo mundo e muito obrigado a vocês dois e a TV da gente. Nome bonito, né? TV da gente, pois é.